Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitolofar. Eu sou Marcelo Campos e hoje nós vamos falar sobre a saga de Prometeus. Este programa vai ser dividido em duas partes, nós vamos estar falando sobre duas partes, em que mostra algumas nuances da nossa existência moderna, principalmente no quesito quando nós vamos analisar a diferença entre homem e mulher. Ok? Antes de mais nada, quero agradecer a você que acompanhou o primeiro programa, onde nós falamos sobre Narciso, a mitologia de Narciso, onde nós abordamos o egoísmo e o narcisismo, formas doentias que a sociedade moderna hoje alimenta vorazmente, e nós acabamos caindo nessa brutal armadilha em achar que é normal esse tipo de comportamento. Muito bem, e hoje começamos então falando sobre Prometeu. Prometeus, ele era um titã, ele era um dos filhos de Cronos, junto com outros titãs, e na guerra que houve entre os deuses olimpianos contra Cronos e seus filhos titãs, Prometeus e seu irmão ficaram ao lado dos deuses olimpianos e os titãs foram vencidos e eles foram aprisionados no Tártaro, foram jogados nas profundezas do Tártaro. E aí houve a divisão, onde Zeus passou a ser o senhor dos deuses e habitar o céu. Poseidon ficou como o senhor dos mares, o deus dos mares, e Hades, o deus do mundo inferior, ou o mundo dos mortos. E lá tem o Campos Elíseos, o paraíso, e assim vai. E ainda temos mais para frente a deusa Atena, a deusa da sabedoria e da guerra planejada, que passa a ser a governante da Terra. Mas isso é uma outra história. Mas o que cabemos a nós é que Prometeus, ele então, junto com seu irmão, ele ficou do lado dos deuses e por isso não acabou tendo o mesmo destino que seus outros irmãos, que foram aprisionados nas profundezas do Tártaro. A história de Prometeus na mitologia, o próprio nome, que é um idioma grego, tem um significado de premeditação. E isso tem tudo a ver com ele, o próprio personagem que nós vamos discorrer aqui. Já que ele tem o hábito de tramar de forma bastante antecipada as coisas, os seus planos, meio ardiloso, cuja intenção é enganar os deuses olímpicos. Só para relembrar, os deuses olímpicos são as principais figuras da mitologia grega e vivem no Monte Olimpo. A origem de Prometeus. Algumas vertentes vão dizer que Prometeus é filho da Ásia, uma das Oceaníades, filha de Tétis e o Oceano, e Jápito, um deus titã do tempo, filho de Gaia e Urano. Aliás, ele é irmão de Atlas, outro gigante que também foi condenado pelos deuses olímpicos a carregar o mundo nas costas. Nós sabemos disso, a saga de Atlas. Epimeteu, ele é um titã de segunda geração. Já outras vertentes vão dizer que Prometeus, a origem de Prometeus, os pais dele são os gigantes Eurimedon e a deusa Hera. Ainda nessa ideia, Prometeu é um dos criadores da raça humana, que apresentou o fogo divino. Dizem que o Prometeus e Zeus, eles eram até meio que amigos, inicialmente. Mas o Prometeu ele agiu de maneira ardilosa, ajudando Zeus no vencimento de Cronos. Porque era de interesse dele. Imagina, se ele ficasse contra e se perdesse a guerra, ele ia ser aprisionado. Então ele acabou ficando do lado dos olimpianos. Bom, segundo a história da criação da humanidade, Prometeu e seu irmão Epimeteu, que eram titãs, então eles são deuses, são imortais, foram encarregados de criar os humanos. Na história diz que os deuses criaram
a vegetação, os animais, e quando Prometeu foi tentar criar o homem, ele não tinha muito material, então ele fez o homem da terra e da água. Nesse processo de criação, ele criou o homem, o ser masculino. Tá? Eu tenho que deixar isso bem claro para vocês, porque quando nós falamos humanidade, nós estamos colocando todo mundo, homem e mulher. Mas na verdade, na história, esta humanidade são os homens. A mulher ela vai entrar de uma outra maneira nessa história. Bom, então ele, junto com seu irmão, foram encarregados então de criar a humanidade. E o Prometeu, por ele ter clarividência, ter compreensão das coisas, ao criar o ser humano, o homem, ele colocou muitas qualidades neste homem. E com isso ele amou a sua criação, ele amou o ser humano, amou ter criado os homens. E aí o que acontece? Só que como ele começou a observar como que iriam viver os homens na Terra, naquele mundo primitivo, ele acabou tendo dó, ou se apiedou, né, ou se compadeceu, aí depende muito da tradução. E então ele resolve pegar o fogo dos deuses, escondido, e dar à humanidade, para que a humanidade pudesse sobreviver e ao mesmo tempo tivesse vantagem sobre o reino animal, porque ele estava ali inerte, porque o homem não tinha como se proteger. Os animais tinham garras, tinham dentes afiados, tinham presas, podia voar, podia nadar, tinham veneno. E o ser humano tem o quê? O que nós temos? A não ser nossa inteligência no meio do mundo selvagem. Então ele deu o fogo para que, através da utilização deste instrumento, eles pudessem se proteger do mundo, do reino que os deuses tinham criados, aonde existiam os animais e plantas. Porém, sempre tem um porém, né? Zeus, ao descobrir que Prometeu tinha pegado fogo do Monte Olimpo sem o conhecimento dele, ele ficou possesso, ficou com raiva. E então ele impôs um sério castigo a Prometeu. Ele foi preso a uma rocha e todos os dias, se não me engano, o monte é o Monte Cáucaso, onde ele foi aprisionado por Hefesto, o ferreiro dos deuses, onde Zeus mandou Hefesto fazer a prisão de Prometeu, no Monte Cáucaso. E todos os dias, né, diariamente, uma águia vinha atormentá-lo. A função dessa águia era devorar o teu fígado. Como Prometeu é um titã imortal, ele não podia morrer. Então o que acontecia? Uma vez que o fígado fosse devorado, ele iria regenerar e no dia seguinte a águia voltaria, o fígado estava inteiro e seria devorado novamente. Este castigo muito cruel, né? Muito cruel mesmo, né? Imagina só. Prometeu seria submetido a este castigo por 30.000 anos. Durante 30.000 anos, por ter dado fogo do Monte Olimpo para os homens, ele foi condenado a 30.000 anos de prisão e sofrer nas mãos de uma águia. Bom, o que acontece nessa história? Nós temos que entender sobre isso que quando nós começamos a entender do surgimento do homem, o ser masculino, até a prisão e o castigo de Prometeus, nós começamos a observar que a maldade olimpiana ela já dava suas pontas, ela já estava começando a dar suas caras. Não era uma coisa tão muito bonitinha assim. Até que, num dado momento, num dos vários trabalhos de Hércules, ele acaba libertando Prometeu e mais tarde o centauro Quirion acaba tomando o lugar do Prometeu nesse castigo. Muito bem, só que
como que acontece essas coisas de forma muito assim, como eu posso dizer, nos pequenos detalhes? Eu vou abrir um parêntese muito grande para nós entendermos por que Zeus ficou com raiva. Como o ser humano ele foi dotado de conhecimento, de força física, de inteligência, de sentimento, o homem, o ser masculino, né? De conhecimento das coisas, com o instrumento fogo, eles começaram a desenvolver instrumentos. E a partir desses instrumentos, a evolução da tecnologia da época fez com que o Deus dos deuses começasse a temer os homens, que não deixassem mais de adorá-los, de reverenciá-los e pudessem confrontá-los e até superá-los. Portanto, o castigo que foi posto a Prometeus não foi simplesmente porque ele deu algo sagrado para o ser humano, né? Que no caso o fogo. Zeus viu o seu poder ser ameaçado pela humanidade. E aí quantas coisas nós vemos nos dias de hoje, acontecimentos que soam desta mesma forma, de ameaça a um poder instituído, a um poder que já está ali e ele luta de tudo quanto é forma para se manter naquele lugar, para se manter naquela posição e ser inabalável, que as suas estruturas jamais caiam. Vamos pensar um pouquinho quais são as estruturas de poder que nós temos hoje que depende da intimidação ou da supressão da humanidade para se manter onde está. Esse é o primeiro ponto que nós vamos começar a desmembrar através dessa história de Prometeus. Mas continuando. Como esse mito ele fala sobre nós humanos, sobre a nossa origem humana, no caso, em primeiro lugar, o ser humano homem, o ser masculino homem, nós começamos a entender que essa apresentação do ser humano como ser frágil diante da natureza realmente vai demonstrar a nossa fragilidade mesmo. Nós vivemos em casas, arranha-céus, avião, trem, mas, gente, quem somos nós diante da natureza? Se dá um furacão, nós dançamos, né? Sofremos. Se dá uma enchente, nós sofremos. Se tem terremoto, nós sofremos. Se tem maremoto, nós sofremos. Se é uma queda brusca de temperatura, uma glaciação, nós sofremos. Da mesma forma, o calor excessivo, nós sofremos. Então, o ser humano de hoje, que se acha o centro do universo, que se acha que é o Todo-Poderoso, dentro desse mundo todo, nós somos os mais sensíveis, os mais frágeis de todos os seres vivos que já pisaram sobre este planeta. Então, essa primeira parte desse mito é mostrar o quanto que nós somos sensíveis. Não somos o Todo-Poderoso que nós pensamos ser. Nós pensamos até agir, mas nós não somos. Basta uma reviravolta do mundo, do planeta, o planeta sacudir e nós vamos enxergar a nossa fragilidade. Outra coisa que é interessante do mito é que tanto os irmãos, né, Prometeu e Epimeteu, eles representam duas polaridades. Eles são o símbolo da dualidade entre aquele que prevê as coisas e aquele que age com sensatez, discernimento, previdência, e aquele que não reflete antes de tomar atitudes, sendo impetuoso, ágil e às vezes inconsequente. Isso são características humanas. Nós temos pessoas que são extremamente sábias. Elas pensam, quando ela vai tomar uma atitude, aquilo foi milimetricamente pensada para que se obtenha o resultado mais próximo possível. Em contrapartida, nós também encontramos pessoas que não pensam muito, vai meio que por instinto e acaba se estrepando, muitas das vezes, né? E aí temos o mito do fogo. O fogo tem um significado de conhecimento e possibilidade da transformação da natureza. Podemos considerar essa passagem de modo simbólico e ao mesmo tempo a prática. Simbólico o quê? Porque o fogo lembra uma coisa meio que divina. E prático é as construções, o que nós podemos fazer através do fogo.
É só nós pensarmos. Hoje em dia, quantas coisas através do aquecimento de alguma coisa se transformam, se modifica. O fogo em si, ele gera calor, né? O calor. Quanta coisa através do calor ele é modificado. Só você pensar, olha dentro da sua casa, quantas coisas aí foram modificadas através do calor, através da siderurgia, por exemplo, da mineração que usa calor, da indústria têxtil que usa calor, plástico que usa calor. Nós vamos encontrar muitas e muitas coisas que utiliza do fogo ou do calor do fogo para se transformar, algo prático. E aí, se nós pararmos para pensar um pouquinho, historicamente, falando, né, da genealogia humana, o aproveitamento do fogo pela humanidade transformou o nosso mundo. Se nós pegarmos os nossos primeiros homens das cavernas antes do fogo e depois do fogo, foi uma reviravolta. Tanto que, com a descoberta do fogo, a sociedade já se transformou, nós conhecemos a Idade do Bronze, e aí nós chegamos nos primeiros impérios, frutos do bronze, como o Império Egípcio, o Babilônico, o Caldeu, Romano, Grego. Por quê? A mistura do calor fez se juntar novas peças, mais rígidas, mais sólidas, para a guerra, obviamente, né? Primeiramente para a guerra. Mas a metalurgia ela veio através do fogo. Então, historicamente falando, o fogo ele é um divisor de águas na sociedade humana. Agora, quando nós pegamos e pensamos na ideia de Prometeu, muitas das vezes nós acabamos achando ele na mitologia como se ele fosse um salvador dos homens. Aquele que criou, aquele que faz e acontece, aquele que sofreu transgressões por causa da humanidade. Então nós temos que entender que às vezes a figura de Prometeu é uma figura meio controversa. Ele questiona os deuses, ele questiona a sociedade divina. Esse questionamento ele existe por quê? Porque nós, como pessoas, nós queremos o melhor. Prometeu quis o melhor para a sua criação, que é a humanidade. E nós, como sociedade, como nós nos comportamos na busca de coisas melhores? Aí cai naquela situação de que não existe um salvador da pátria. O salvador da pátria nunca vai existir. O que existe são pessoas que se juntam por um mesmo ideal, por um mesmo objetivo, para alcançá-lo. E aí existem vários métodos, várias ferramentas, vários mecanismos a serem utilizados em conjunto para se chegar a um resultado esperado, obviamente, né? E aí vem o maior de todos os dilemas. Até aqui eu falei sobre o ser humano, o homem masculino. Existe um filósofo, eu não vou lembrar o nome dele agora, para não correr o risco, que essa história do Prometeus ter criado a humanidade, o ser humano homem masculino, foi tão assim enxertado na cultura grega que existe um filósofo de destaque, e até hoje ele é estudado, que ele acreditou, morreu acreditando que a sociedade ideal era constituída só de homens. Homens, sexo masculino. Seria a sociedade perfeita. Veja bem, como o mito ele transforma a sociedade. Ou o mito ajuda a entendermos os pensamentos de uma sociedade. Se eu traço um paralelo entre aquele tempo e o tempo de hoje, nós ainda vamos encontrar essa linha de pensamento muito forte na nossa sociedade. Por exemplo, algumas coisas que nós às vezes passamos batido e nós não compreendemos, ou às vezes não tem um significado, aquilo não tem um impacto na nossa vida e nós deixamos passar batido. Dentro da religião, por que a religião é dos homens? Você já viu padre feminino? No caso, madre, né? Não. Você já viu bispa? Não. Você já viu rabina? Não. Tem igreja que não tem pastora, tem pastor. Por quê? Muito está ligado nessa questão de que o homem, o ser masculino,
ele é superior ao feminino. Já tem essa superioridade. O patriarcalismo, ele vem de uma forma a manter uma estrutura. Quase sempre é uma estrutura de poder verticalizada que, se uma vez instalada, ela tem uma linha clara de objetivos. E nós temos que começar a entender como que essa linha funciona para quebrá-la. Quebrá-la. Eu não posso falar para você assim, por exemplo, eu sou cristão católico, nunca vai ter uma mulher sacerdote. Não, tudo bem, eu até entendo. Mas isso não significa que a mulher ela não possa ocupar cargos de importância similar de um sacerdote dentro da própria igreja. Pode e deve. Mas para isso nós temos que vencer alguns tabus, vencer algumas situações que vêm desde a antiguidade e vêm caminhando na nossa sociedade até os dias de hoje. Por isso que quando nós observamos a saga do Prometeu e da criação dos homens, ela vem carregada desse ar de superioridade, ao ponto de um grande filósofo defender, acreditar e morrer que a sociedade perfeita ela é constituída somente por homens do sexo masculino. Bom, vamos lá. Como eu estava falando da mulher, agora vem essa parte da história. Como eu falei, Zeus está lá sentado no seu trono observando a evolução da sociedade que os homens construíram. Uma vez com fogo a seu próximo, à disposição, as coisas vão se mudando, a sociedade vai mudando, a tecnologia vai mudando, as coisas vão avançando, e isso Zeus entende que é algo ruim para os deuses. Então ele resolve dar um jeito de intervir nisso. O que ele faz? Você já ouviu falar da história de Pandora? É dela que nós vamos falar agora. Zeus também criou Pandora, uma mulher, que até então não existia mulher, sexo feminino, na sociedade criada pelos homens de Prometeu, da mesma matéria que o ser masculino, terra e água. Porém, todavia, ele mandou, os Zeus, que os deuses colocassem na mulher seus atributos. Vamos ver alguns atributos. Por que esses atributos foram postos? Para que eles servissem para seduzir os homens. Veja bem o pensamento do Senhor Zeus. Afrodite, a deusa da beleza, ela deu graça e desejo incomparáveis. O Hermes deu-lhe uma mente e uma língua astuta. Atena a vestiu e a ensinou a ser hábil com as mãos. Poseidon deu a ela um colar de pérolas que a impediria de se afogar. Apolo a ensinou a tocar lira e a cantar. E Zeus deu a ela uma natureza tola, travessa, ociosa. E por último, e não menos importante, ela lhe deu um presente astuto, a curiosidade. Uma vez montada a mulher, com todas as características, ela estava pronta para descer ao mundo dos homens. Aí eu faço um parêntese. Veja bem, quando nós falamos dos atributos da mulher, esses atributos não são somente da mulher. O homem também tem isso. Só por que foi colocado a mulher esses atributos? Porque a mitologia, ela colocou que o homem era um ser perfeito. Se ele é um ser perfeito, essas coisas que foram colocadas à mulher não subiam ao coração do homem, o ser masculino. Agora, uma mulher que o homem passa a desejar só de olhar, faz com que essa sociedade perfeita dos homens, do ser masculino, entrasse em colapso. Porque imagina, nunca existiu uma mulher, nunca viu. Vê, ela vai ver a mulher, linda, bonita, com todos esses atributos. Quem que não vai querer? Qual homem que não vai desejar possuir essa mulher? Então, o reino perfeito já vai começar a virar pandemônio.
né? Segundo a lenda, segundo essa história da mitologia de Prometeu, da humanidade, e entra Pandora no meio dessa história. Zeus ainda dá a Pandora uma caixa e manda a seguinte frase para ela: não abra esta caixa. E mandou Pandora para o mundo dos homens. E aí me vem toda essa belezura, essa formosura, com uma caixa que foi proibida pelos deuses dos deuses de abrir. Veja bem. Muito bem. Assim que ela bota os pés na terra, o irmão de Prometeu se apaixona loucamente por ela e a toma como esposa. É claro que os outros homens devem ter se apaixonado por ela. Só que o irmão de Prometeu era uma divindade, era um titã. Quem que vai fazer frente a ele? Ninguém. Ainda mais sabendo que o irmão de Prometeu ajudou a criar o homem. Então, Pandora se torna a esposa do irmão de Prometeu. Muito bem. Só que a curiosidade que era presenteou Pandora tem um preço muito alto. Com o passar do tempo, Pandora fica curiosa com aquela bendita daquela caixa que estava até então fechada. E aí o que acontece? Ela resolve abrir a caixa. Por isso é chamada Caixa de Pandora. O que acontece? Assim que a Pandora ela abre a caixa, o conto diz a seguinte coisa: saíram dali coisas como ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e morte, que podem assolar a humanidade. Pandora ela fica horrorizada ao ver essas coisas e ela tenta fechar a caixa. Mas é tarde demais, os males já saíram e começaram a assolar o mundo. Todo mundo, tanto a criação quanto o próprio homem que existia ali, o homem, o ser masculino, vai sofrer todos esses perrengues, todas essas pragas, né? Parece as pragas do Egito, né? Vamos assim dizer, né? Traçando um paralelo, vão sofrer todas essas mazelas. Por que essas mazelas aconteceram? Porque desestabilizando, colocando em colapso o mundo dos homens, o poder dos deuses estava assegurado. Quem que vai salvar esses homens agora? Os deuses. Quem vai proteger esses homens agora? Os deuses. Quem vão ter que rezar para poder pedir proteção? Serão os homens para os deuses. Portanto, você acaba colocando a sua vida, a sua existência na mão de outra pessoa. A história é os deuses. Na nossa sociedade moderna, como que isso se traduz? Nós colocamos a nossa vida em políticos que pensam que se fazem de salvadores do mundo, salvadores da pátria, quando não existe um salvador. Olha a história do Prometeu, ele não é um salvador. Ele não pode fazer nada, ele era uma pessoa só. Embora ele seja um titã, uma divindade, o que ele podia fazer contra os deuses? Nada. Portanto, não existe salvador da pátria. Isso eu falei no nosso primeiro vídeo. Não existe salvador da pátria. Isso é um engodo, terrível de um engodo. Depois, as dificuldades que nós temos de viver. Nós somos assolados por doenças, pela pobreza, pela insegurança, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de segurança, seja qual ela, em que estado, em que circunstância seja. Sofremos solidão, sofremos abandono, sofremos violência de todos os tipos, doenças e, por fim, a morte. Portanto, nada mais é do que uma alegoria, quando falo da Caixa de Pandora, nada mais é uma alegoria dos problemas da sociedade humana. A sociedade humana não se livrou disso. Na mitologia, se nós pensarmos um pouquinho, parece que antes de Pandora descer do Monte Olimpo para a Terra, não existia nada disso, era a perfeição pura, inabalável, inquestionável. Essa é um pensamento que vigorava na mente de um filósofo que escreveu esta mitologia tentando justificar as mazelas da sociedade daquela época. E hoje, se eu tivesse que reescrever isso, eu iria reescrever que a mulher ela é a culpada,
ela é a causa, a circunstância do mal do mundo? Não, o mal do mundo somos nós mesmos, somos todos, é o homem e a mulher. Bem pesado, bem medido são os dois, não aumenta nem diminui. Por quê? Porque a sociedade é construída por mim e por você. Nós somos construtores da sociedade. Somos nós que damos cor, voz para ela. A sociedade ela não se desenvolve sozinha. A sociedade ela não cresce sozinha. Se não existir o homem e a mulher dentro de uma sociedade, ela não vai existir. Sozinha não. Portanto, essa alusão da caixa de Pandora, ela faz pensar como que nós olhamos para o mundo que nós vivemos, como nós projetamos o mundo que nós vivemos. Como no primeiro episódio que eu falei de egoísmo e egocentrismo, narcisismo, que são doenças graves, se você não souber controlar, é uma doença grave, e bota grave nisso, porque a pessoa se torna cega, surda e muda para realidades, porque aquilo pode ser agressivo para ela, pode deixá-la totalmente transtornada, insegura, então ela parte praticamente quase como se fosse algo animalesco para se sobreviver. As mazelas do mundo, que foi retratado pela caixa de Pandora, nada mais é um reflexo do que nós fazemos, do que nós pensamos, do que nós desejamos enquanto sociedade. Muito bem. Continuando, nós temos que observar que a mitologia, ela sempre dá uma resposta, muitas das vezes, para ações da natureza. Quem não me garante que naquele período de tempo houve alguma cataclisma, alguma tempestade muito forte, alguma atrocidade natural na Grécia que vai justificar o que eu vou falar agora? Como Poseidon e os demais deuses começaram a observar toda a mazela que estava o mundo, a sociedade dos homens, por causa da caixa de Pandora ter sido aberta, Zeus fica preocupado com o rumo que o mundo estava tendo. Aí ele resolve mandar um dilúvio para poder matar tudo. Tudo. E aí poupou apenas Pirra e Deucalião. Veja bem, Pirra e Deucalião foram os únicos que foram poupados desse dilúvio, que tudo foi destruído. Plantas, animais, os homens, a Pandora, tudo foi destruído. Para poder aplacar toda essa mazela da caixa de Pandora. Algo que foi criado por Zeus mesmo, né? Digamos de passagem, né? O que acontece? Eles são obrigados, esses dois que ficaram, é o casal que vai ter que repovoar a terra após o dilúvio. E aí nós começamos a entender que a mitologia ela procura explicar desastres naturais. Isso pode ter sido um desastre natural. Assim como na Bíblia fala do dilúvio bíblico, né? Quem me diz que não foi um desastre natural? E aí a Bíblia procura buscar uma explicação para aquele ato natural com a envergadura religiosa, o ar religioso. Eu não estou questionando que a Bíblia não seja verdadeira, não é nem isso. Eu estou falando que às vezes desastres naturais que naquela época não tem uma explicação científica, nós recorremos à religião, ao misticismo para poder explicá-lo. No caso da Bíblia, o dilúvio. Para os gregos, a mitologia de Prometeus e a humanidade. E aí a caixa de Pandora e tudo que nós comentamos aqui até então. E aí, como que nós vamos interpretar tudo isso? Parte já conseguimos interpretar, mas vamos lá. Essa imagem popular de Pandora, ela, estando em pânico, né, mostra muitas das vezes como nós ficamos perdidos diante de problemas. Vai dizer o mito que a última coisa que ficou dentro da caixa de Pandora é a esperança. Por isso que as pessoas falam que a esperança é a última que morre.
A esperança, ela é aquele fôlego para que nós possamos nos apegar que as coisas podem melhorar, as coisas podem mudar. E de fato, traçando um paralelo muito grande sobre isso, entre esperança e mudança das coisas, eu creio que a única coisa que é real nessa mitologia toda do Prometeus é justamente a esperança. Por que a esperança? A esperança, ela é algo que está calcado na nossa mente, no nosso pensamento. Você faz uma coisa, não deu certo, aquilo foi errado, você sofreu as consequências e a pena daquilo, você refaz o seu caminho para que aquilo não volte a acontecer novamente. E aí as coisas começam a entrar nos eixos e você começa a vislumbrar o resultado que você espera. Isso chama-se esperança. Então é a única coisa da mitologia que realmente é real. É real, é palpável, está na nossa vida. A esperança. A esperança nos move a acreditar num mundo melhor, numa vida melhor, numa sociedade melhor, numa saúde melhor. Então, esta questão da esperança ser a última que ficou dentro da caixa, quando ela clamou para sair da caixa, ela está dando à humanidade a oportunidade de que, olha, tá ruim, mas vai passar. As coisas vão melhorar. Com trabalho, com empenho, as coisas mudam. E aí, o mito do Salvador da Pátria, ele cai por terra. Por quê? O Salvador da Pátria, ele não traz esperança. O Salvador da Pátria, ele tem que trazer coisas imediatas. E aí, por isso que o Salvador da Pátria, ele acaba sendo uma falácia. Por quê? Como que uma pessoa que é igual a você e a mim, ele pode trazer soluções imediatas para N problemas? Ele não vai conseguir fazer isso porque os problemas não são resolvidos no estalar de dedos. Nós não somos divindades ou que temos varinha de condão e você faz o desejo e balança a varinha e as coisas acontecem do nada. A esperança nos move a fazer mudanças. Mudanças passo a passo, dia a dia, noite a noite, semana a semana, mês a mês, ano a ano. E você alcança o objetivo. Então, a esperança, ela se traduz também em persistência. Persistência, persistir. Sempre. Buscar sempre o melhor. Bom, aí nós temos que entender que entra um outro problema quando nós falamos de Pandora. Se você observar como se deu a formação da Pandora até a sua chegada no meio da sociedade dos homens, até a abertura da caixa, ela foi a responsável por todas as desgraças que caiu sobre a sociedade humana masculina. Os homens criados por Prometeus. Então nós temos que entender o seguinte, que traça-se um paralelo até mesmo com a história de Eva. Se nós pegarmos um pouquinho a história de Eva, ela trouxe o mal e o sofrimento para a sociedade humana quando ela resolveu dar ouvidos à serpente. A serpente é a caixa de Pandora. Eva é a própria Pandora. Então o que acontece? Se nós traçarmos um paralelo, que não é tão paralelo assim, nós podemos encontrar similaridades, proximidade entre dois mitos, mas com o mesmo significado. E até mesmo a questão, né, que a mulher foi, vamos dizer, amaldiçoada, não é bem amaldiçoada a palavra, né? Que na Bíblia diz que Deus fala para a mulher que ela sente as dores do parto, que o homem terá que ganhar o pão do suor do seu rosto, e por aí vai, né? Na mitologia, a mulher, ela é caracterizada como um ser tão inferior que ela é responsável por mazelas. Aí volto nos dias de hoje. Por que a mulher ela é inferiorizada até nos dias de hoje? Vamos fazer um pequeno traçado nisso? Se você pegar na religião, a religião ela é patriarcal. Ela não é matriarcal, ela é patriarcal. O homem manda, a mulher obedece. A sociedade constituída hoje, como nós vivemos, o homem tem mais valor que a mulher. O homem ganha mais do que a mulher. O homem trabalha menos que a mulher.
o homem tem mais direitos do que a mulher. Por quê? A inferiorização da mulher já vem desde a antiguidade. Lembre-se, como eu falei no primeiro episódio, que a nossa sociedade ela é fruto da sociedade grega e romana. Os romanos absorveram toda a cultura, pensamento, escrito, modo de vida dos gregos. Portanto, essa questão da inferioridade da mulher, ela vem desde a época da Grécia, passando pelo Império Romano, Idade Média, Moderna e os dias de hoje, o contemporâneo. Então não mudou, não se muda. Por que não se muda? Porque a estrutura da nossa sociedade, como ela se encontra, ela faz com que nós tenhamos que encontrar pessoas inferiores para justificar problemas que nós mesmos causamos na nossa própria sociedade. Mulher, ser inferior. Negro, ser inferior. Homoafetivo, inferior. Pobre, inferior. Aborígene, é inferior. Estrangeiro, é inferior. Se você pertence a uma vertente política, você é inferior. Então você começa a compreender que nós buscamos mecanismos para justificar no outro problemas, erros que nós cometemos. No caso da saga de Prometeus e da criação de toda a humanidade, aí entra o homem e a mulher ela sai perdendo. A primeira mulher ela vem ao mundo para trazer desgraça para o homem. Para os homens, no caso, né? Vem para trazer desgraça, desordem, morte, doença. E aí você traça o mesmo paralelo com a Bíblia. Eva, ao desobedecer a Deus Todo-Poderoso, dar ouvidos à serpente e come do fruto que foi proibido por Deus, o que ela traz para a sociedade humana? Dor, morte, doença, sofrimento. Claro, nós temos que ver que a igreja, em toda a sua vertente, independente qual seja o segmento, ela tenta dignificar a sociedade, ela tenta dignificar o homem e a mulher como se fossem únicos. Mas a nossa sociedade não trata essa unidade. Não trata. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos para a nossa sociedade e vemos lutas. Se você pegar e observar como era a sociedade na década de 20, 30, 40, 50, você vai ver que a mulher ela era extremamente inferiorizada. E, nossa, não tem nem o que falar. Basta você pegar, leia, não precisa de muita coisa não. Lá um Google, como era a sociedade para a mulher nas décadas de 30, 40, 50 e 60. Vocês vão ver os absurdos que as mulheres passavam, os absurdos que elas eram submetidas. E nos dias de hoje nós temos sociedades ainda que mantêm esse tipo de cultura. O mais conhecido que nós temos é a sociedade muçulmana, onde a mulher ela tem uma série de regras que ela tem que fazer em detrimento do marido. Porque o marido ele que manda, ele é o chefe, ele é o senhor absoluto, salve, salve. É claro que dentro de uma sociedade, quando ela está mais ou menos organizada, essa diferença ela tenta ser compensada de alguma forma. Só que essa compensação ainda não é justa. Ainda não é justa. Eu me lembro de uma história, para finalizar para vocês essa história, que fica para o nosso pensamento. Eu conheci um livro, ele é mais uma biografia, conta a história de uma família que morava numa fazenda, os problemas da fazenda, a mudança da sociedade, a vinda da estrada de ferro, as máquinas feitas a vapor, a mudança, o progresso, faz com que aquela família de roça se sinta numa situação que tem que deixar o mundo, o universo rural e começar a migrar para o progresso do vapor na sociedade grande. E nessa andança, nesse processo de transformação, a esposa e as filhas começam a sofrer. Porque na sociedade em questão, as mulheres não tinham vez, não tinham voz, não tinham oportunidade. O que sobravam para elas era sempre algo do subemprego, subvida, submundo, subsociedade.
E ao mesmo tempo, você tem que traçar um paralelo que essa mulher, ela, além de conviver, ser jogada no subsociedade, numa subsociedade, ela tem que manter sua dignidade como mulher, porque ela está casada, ela tem um marido, ela tem um sobrenome, ela tem uma família, ela tem filhos, ela tem filhas, e precisa dar a boa moralidade que a igreja, a religião cobra, não a igreja, né? A religião cobra, a sociedade cobra, a própria família cobra. Mas todos esses três, família, sociedade, religião ou igreja, não faz, eles favoreceram uma série de injustiças, tudo porque é mulher. É o sexo feminino, não porque nasceu homem, sexo masculino. E isso vem se perdurando até os dias de hoje. Basta você observar um pouquinho no seu trabalho, na forma como você lidar com os seus amigos, familiares, vizinhos, como você observa um pouquinho como que é essa relação homem-mulher, marido, esposa, irmão, irmã, primo com prima, vizinho, vizinha, amigo, amiga, patrão, empregado, patrão, empregada, patroa, empregado, patroa, empregada. Vocês vão observando que existe dualidade em tudo. Existe dualidade em tudo. O homem é tratado de um jeito e a mulher é tratada de outra maneira. Ora para o bem e ora para o mal. Mas em linhas gerais, a mulher ainda sai perdendo nessa sociedade que nós estamos vivendo. Então fica para nós hoje este mito de Prometeus na criação de toda a humanidade, onde entram os homens e as mulheres na figura de Pandora, que nós possamos olhar para esse mito e olhar para a nossa vida, nossa sociedade e dizer basta. Dizer basta. Não é porque eu sou homem, eu sou melhor do que uma mulher. Não é porque eu sou mulher, eu vou ser inferiorizada perante um homem. Nós sentimos as mesmas coisas, nós sofremos as mesmas coisas, ficamos doentes da mesma maneira, envelhecemos e morremos, somos enterrados, sepultados da mesma maneira. O homem não é sepultado diferente da mulher. Todos nós somos iguais, todos nós sofremos iguais. Então por que diferença? Por que acepção? Por que essa inferiorização do ser feminino em detrimento do poder e superioridade do ser masculino? Algo que já vem, mitologicamente falando. E lembre-se, a sociedade perfeita, ela não é constituída por homens sexo masculino. A sociedade perfeita, ela é constituída de pessoas que são humanas, que entendem o que é ser um humano. Humano em todos os sentidos. Um humano sensível, um humano que ri, um humano que chora, um humano que sente fome, que sente frio, que tem necessidades, que precisa de ajuda, que precisa de solidariedade, que precisa de amor, que precisa de segurança. Isso é uma sociedade perfeita. Nós temos que dar atenção para essas coisas. As outras, que também são importantes, elas virão por acréscimo. Meu muito obrigado a vocês por terem me acompanhado por esse tempo. E na próxima semana estaremos aqui, novamente no canal Pleiadianos, com o programa Mitolofar. Boa noite para vocês. Muito obrigado.